A franquia Digimon, em todos esses anos, desenvolveu algumas coisas que foram sendo deixadas de lado, porém que tinham uma ideia super interessante, um potencial muito grande. Uma delas é o Blast Evolution, o predecessor do tão conhecido Burst Mode. Saudações, eu sou o HKC, e cara, esse método evolutivo era bastante interessante. Trazia uma dinâmica para os combates dos V-Pets. Isso começou no Virtual Pet Digimon Axel, ou Digimon Accelerator, que curiosamente, o ex-protagonista de Digimon Seekers começa a história com um desses. Bacana, não? A mecânica da vez nesse V-Pet é que você podia carregar o DNA nele. Tinha dois modos, a varredura de DNA, que era colocando o sensor de matriz em sua mão ou em algo que conduzia eletricidade para obter DNA, fortalecendo assim seu Digimon, e o DDP Scan, colocando o sensor de matriz nos chips dos cards para obter comida, DNA e até mesmo armas. Lembrando que esses cards, alguns vinham com o V-Pet e outros dava para adquirir fora. Ele também tinha um gatilho. Com esse gatilho a gente podia ativar o Blast Mode. Baseado na aceleração que a gente aperta o gatilho, o nosso parceiro poderia entrar no modo Blast Mode. Por isso o nome Digimon Accelerator, baseado na aceleração desse gatilho. Bom, nesse V-Pet foi introduzido esses modos alternativos que funciona basicamente como Burst Mode, mas com exceção de que Digimon de nível perfeito também poderia acessar esse modo. Essa que pra mim é a parte mais interessante, sendo basicamente a beta do Burst Mode. Ele usa conceito semelhante, um power-up sem alterar o nível evolutivo. E aqui entra uma das paradas que eu mais gosto em Digimons, os pequenos detalhes, pois com a introdução desse V-Pet ganhamos um pouco de história. Nele menciona que em 2005 iniciaram os estudos sobre o DNA Digimon, dados elementares da Digimon Nature Ability, que existe no mundo digital, representado pelos 8 Fields, ou campos, e com o Digimon Axel foi possível utilizar o DNA humano para evoluir Digimon, liberando uma nova super evolução. Em 2006 foi descoberto o poder que existe além dos Megas, que é conhecido como Burst Mode, mas tal poder foi considerado muito arriscado e então estava em pesquisa. E então em 2007 um novo dispositivo foi lançado, os dois tipos de V-Pets, chamado Digimon Twin, para tentar estabilizar tal poder. Bom, como vocês podem ver, o poder em si era muito arriscado, pois sobrecarregava o Digicore do Digimon, o matando no processo, algo que a gente viu em Digimon Savers com a morte do Shiny Greymon do Masaru ao entrar no modo ruína. Essa energia, quando refinada com a ajuda do Digivice, pode dar esse power up pro Digimon, deixando ele com o poder acima do Mega. Daí vem o nome de Burst Mode ou modo explosivo, porque no caso o Digivice ele refina a energia humana para que não afete tanto o Digimon a ponto dele literalmente acabar se matando neste processo. Então, caso o Digimon consiga entrar no modo explosivo, né, o Burst Mode por conta própria, ele está literalmente queimando a sua vida, ele está literalmente acelerando o seu processo de morte. Por isso que a gente vê que é tão raro Digimons entrarem no Burst Mode sozinho, sem algum tipo de auxílio. Shine Greymon はバーストモードの破壊力を制御できずにいるのだ。なんだって？やめろ！シャイングレイモン！やめるんだ！無駄だ。暴走を始めたバーストモードは誰にも止められない。自滅するのを待つだけだ。そんな！Isso a gente vê também pelo Bancholeomon. O Bancholeomon, ele explica, né, para os personagens que para entrar no modo Burst Mode, ele precisava, né, ter o controle total do seu Digisoul. Por quê? No caso, a energia humana precisava passar de forma refinada. O Bancholeomon conseguia isso porque ele literalmente tinha a alma de um humano no corpo do Digimon. E além disso, como ele mesmo menciona, é muito difícil dominar essa habilidade. Tanto que para chegar no nível Mega também foi extremamente difícil
pra eles. Então o Burst Mode era algo praticamente inimaginável. Infelizmente essa é uma mecânica que foi deixada de lado, mas pra mim seria muito interessante, principalmente o Blast Mode, pois isso daria uma certa importância pra alguns Digimons de nível perfeito. Imagina que irado, Digimons como Dagomon, Chimeramon Blast Mode, deveria ser muito forte e muito insano. Lembrando que o Blast Mode, né, um dos poucos que conseguiram utilizar o Blast Mode foi o Beelzemon. A gente vê, né, que o Beelzemon, ele tem a forma Blast Mode, vem, né, a ideia é literalmente essa, um power-up sem alterar o nível evolutivo. Tem uma carta do Bancholeomon que eu acredito que seja o tão falado Blast Mode, porque é uma forma diferente do mesmo, assim como o Burst Mode, mas o Burst Mode deixava ele com a aura dourada e os cabelos, né, a juba dourada. Dessa forma parece deixar ele de uma forma mais berserk, então pode ser. Também a gente tem outros casos, né, que alguns teorizam que o Scintillamon, eu acho que é assim que se pronuncia, que apareceu em Ghost Game, teve o seu design reaproveitado do Marine Angemon Blast Mode, mas é difícil dizer, difícil afirmar, porque só olhando esses sprites, né, de baixa resolução, não dá pra afirmar muita coisa, apesar da silhueta parecer bastante. Porém, o que eu acho mais legal é que isso valorizaria muito, e a gente pode afirmar que isso deixaria os Digimon de nível perfeito ainda mais legais e mais interessantes como um indivíduo, deixando de ser apenas um degrau pro nível Mega e passando a ser algo único e algo também importante. Digimon Adventure, o Reboot, tentou fazer isso com as formas alternativas do Metal Greymon e do Erigarurumon. Eu queria que tivesse acontecido com literalmente todos, mas não acredito que não teve tempo. Mas também o Reboot teve muito problema de concordância. Dizem que foi por causa do vírus, do Covid e tudo mais, mas eu ainda tenho que pesquisar mais pra poder ter uma certeza sobre isso. O legal dessa parada é que essa coisa dos Digimon serem valorizados, o nível perfeito ser valorizado, vinha lá do V-Tamer, né? Como a gente tinha a própria jornada do Zeromaru, ele meio que valoriza essa parada de astúcia e experiência de batalha vencerem nível evolutivo. Como eu gosto de ressaltar, a gente via Digimons como um Aéreo Vedramon empenhado com astúcia e inteligência, agindo com estratégia, vencendo até mesmo um Omegamon, que é um Digimon considerado acima do Mega. Então isso pra mim seria muito interessante. Eu adoraria ver esses Blast Modes se tornando realidade. O que é uma parada também interessante é que Digimons com anticorpo X tinham também o famigerado Blast Mode. Digimon como Triceramon X e Metal Greymon X tinham essa forma. E algo que eu mais queria ver também é que o nosso querido Slapemon também tinha um Blast Mode, que nunca foi lançado. Eu adoraria ver como seria o Blast Mode do Slapemon. Ainda mais porque o Slapemon tem muito cara de ter uma forma alternativa. Ele junto do Mirage e Galgamon, na minha opinião, são dois Digimons que tem muito cara de ter formas alternativas. Outro Digimon que eu também gostaria de ver essa forma Blast Mode é do Bolgmon. Cara, vocês têm noção de que os 10 guerreiros lendários são extremamente poderosos. Agora imagina uma forma Blast Mode do Bolgmon, que é literalmente um inseto tanque de guerra. Seria simplesmente insano. Mas isso, infelizmente, a gente tem pouquíssimas informações sobre isso, apenas algumas imagens que eu deixei pra vocês, né? E essas imagens não diz muito pra gente, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo curtinho, porque é um assunto curto, infelizmente não tem muito o que falar sobre ele, porque não tem muitas informações, porque como eu disse, acabou sendo uma ideia jogada bastante de lado pela franquia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aos membros que ainda permanecem no canal, e é isso. Se você gostou, peço que você compartilhe, e se você não tá inscrito, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.